aqui dentro de casa, arrasou. Mas sair eu nunca quero sair queimar, eu vou ver que tamanho eu vou sair dessa panaceira. Não tá doido. Vai daí, não, não. Vai cair com essa boa. Vai nada, você não vai dizer nada. Então, pessoal, estamos aqui hoje para registrar e mostrar para vocês um pouco do axé. Ele é axé e a minha é o da Araponderilhofã, certo? Aqui já mostrando para vocês algumas plantas que nós temos no nosso axé, na frente do nosso axé. Plantas de fundamentos para praticamente todos os orixás, certo? Aqui na frente do nosso barracão, nós temos os Exus, que são os nossos baras e guardiões. Eu não poderia deixar de apresentar primeiro os Exus da casa para depois me apresentar, porque, como todo mundo sabe, Exu é quem protege a gente e que tudo se inicia em Exu. Então, eu me chamo Tony Reis, né? Sou uma das autoridades do Axé, certo? Hoje tive a honra de meu Babalorixá me conceder a honra de apresentar o Axé para vocês de fora a dentro, né? Então, vamos entrar um pouco no Axé para vocês poderem conhecer. Passa do quarto de Maria. Ok, meu quarto. Meu quarto é meu quarto. Boa tarde, meus senhores, babalorixás e alorixás, meu mujubá a todos, mujubá, meus senhores, certo? Sou Babá Alex Lima, Yamin Ponderilhofã, estou aqui essa tarde, certo? Para abrir um pouco do meu axé, me fazer um pouco conhecido entre vocês, falar um pouco da minha história. Guarda. Então, né?
Eu sou Alex Lima, babá Ponderilho Fã, certo? Eu sou de Epandá, com Ogum Iodé, certo? Tenho um axé aberto aqui no Luiz Alves, na cidade de São Cristóvão, certo? Esse axé está em nascimento, esse axé está em desenvolvimento, certo? É um axé jovem, de apenas 6 anos de idade aberto, certo? Mas eu já tenho os meus 8 anos e poucos de idade, sou uma pessoa jovem no santo também, porém sou uma pessoa muito humilde, que soube sair, soube procurar, certo? Não fui uma pessoa de ter ansiedade na minha vida para iniciar santo, porque eu fui uma pessoa que eu sempre procurei muito conhecer meu orixá antes de raspar santo, né? Porque tem muita gente por aí afora que raspa um orixá que não sabe nem quem é e que às vezes sofre muito na vida por conta disso e termina se frustrando. Meu caso foi diferente, certo? Eu iniciei santo no ano de 2006, dezembro, 8 de dezembro de 2006, certo? Com o Babalorixá, Ricardo Dantas, certo? Chamado por Uruncó de Odelo Sidomim, certo? Essa pessoa sendo de Sidomim, certo? Já está dizendo quem é, né? De Logum Edé. Meu axé sempre teve esse sustento, esse alicerce nesse orixá que para mim é uma grande coisa na minha vida, né? Eu sempre tive caminhos, eu sempre tive axé, prosperidade nas mãos dos filhos de Logum Edé. Não continuo hoje mais com esse mesmo babalorixá, porque eu acredito que na vida da gente nós temos destinos também a cumprir, certo? Eu tive a minha passagem com ele, fui muito bem sucedido, mas por causa de alguns desentendimentos da vida, hoje eu não estou mais com ele. Hoje eu já tomei meu Odum G, minha obrigação de 7 anos, com o babá Moisés de Logum Edé, certo? Por Lomar de Leci, das águas de... É um babalorixá das águas de José da Bacuçô, certo? Conhecido cá entre nós como Odé Bamirê, certo? Sou do axé hoje de Abacuçô também. Digo que sou porque sou um neto, sou uma rama desse axé, certo? E me orgulho muito disso, me orgulho muito, certo, de receber esse axé. Me sinto muito feliz, me sinto muito grato, realizado, certo? No meu axé, as procedências, as iniciações, as atitudes tomadas são referentes a essas águas, certo? Não seria diferente e eu acho que não seria certo da minha parte entrar para tomar obrigação com o babalorixá de determinado axé e não seguir esse ritmo. Como eu já disse, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de antes conhecer para depois participar, para depois fazer, certo? Eu já vinha há um bom tempo procurando conhecer, visitando, participando de obrigações nesse axé. E pouco a pouco eu vi que o meu orixá, que minha casa, que a minha maneira de pensar e de ser combinava muito com essa realidade, certo? Eu fui iniciado pelas mãos, como eu já disse, de Ricardo Dantas, que é do axé de Odé Mutalambô, certo? Que é um axé aqui em Sergipe. São 2 axés muito importantes daqui em Sergipe. É o axé de Odé Mutalambô e o axé de Odé Bamirê, seu José da Bacuçô, né? Foram as pessoas antigas daqui de Sergipe que marcaram e que até hoje são ícones da nossa religião, do nosso candomblé sergipano. Como eu já dizia, né, eu estou aqui para falar um pouco da minha pessoa. Embora eu tenha nascido de um axé de Mutalambô, hoje esteja no axé de Zé da Bacuçô, tenha tomado a obrigação com um dos filhos desse axé. Eu sou uma pessoa que, assim, eu me considero muito, assim, liberto em relação a esses tipos de coisas, certo?
Como eu já disse, os axés, os acontecimentos, os orôs, certo? As rezas, os itãs, feito dentro desse axé hoje, segue muito o padrão, certo? No momento atual, segue muito o padrão, assim, das águas de Zé da Bacossô. Mas assim, eu considero meu axé um axé liberto de ligação, assim, por completa com essas coisas. Porque assim, eu tomei uma obrigação, certo? Com Moisés, de Babá Moisés do Logunedé, como eu já disse, certo? Lomar Deleci. Mas eu já era babalorixá, eu já tinha recebido o Iê, certo? Eu fui a Odiadecá, esperei dentro da minha compreensão o meu tempo certo para dar minhas grandes festas, para dar meus grandes toques. Eu fazia pequenos xirês em minha casa, principalmente quando chegava a data assim de idade de santo. Fazia, mas não como hoje. Hoje, certo, eu me entendo um babalorixá, principalmente depois do meu Odungê, certo? Minha casa tem as festas seguidas, datadas, certo? Eu sou de Epandá, certo? Todo ano, no mês de dezembro, minha casa entra em função de xirê, certo? Em comemoração à minha data de santo, em comemoração à minha mãe, é feito orô para os orixás da casa, é feito orô para minha mãe, eu deito para a obrigação, né, para receber a obrigação. Tem obrigação, nós temos funções assim de águas de Oxalá, festa de Odé, festa de Ogum, sendo Ogum e Odé orixás que fazem parte de minha cabeça, certo? Eu tenho obrigação também, no mês de agosto, eu dou obrigação de Oxalá, com orô, com tudo que se pede, certo? E são essas as funções mais ligadas do axé. Fora isso, como eu estava dizendo, né, e me confundi, me retratando, em agosto eu dou festa do Obaluaê, eu tenho Iaú de Obaluaê raspado, certo? Esse ano pretendo confirmar o Jubanã do Axé, que já está conosco já há um bom tempo, já suspenso, certo? Em janeiro, a festa do Oxalá. Como eu já estava dizendo, né, vai ter a confirmação do Jubunã, agora na data de agosto, no Lubagé desse ano, certo? Já tem uma equipe de pessoas, sim, confirmado dentro do meu axé, tem o meu rombono, certo? Que é o Axugum do Oxum, certo? Ainda foi confirmado. Hoje estou uma obrigação com a minha pessoa, mas ainda foi confirmado, certo? Por Babá Ricardo, certo? Meu primeiro babalorixá. Tem o Pejigã confirmado, tem o Ogã confirmado, tem o Equede confirmada, certo? Tem o Iaús raspados dentro desse axé, embora seja novo, mas já tem essas funções que já se passaram, já aconteceram, certo? E vou aproveitar também para convidar a Babatone, né? Esse seria o Pejigã do axé, confirmado, né? Babatone, Odé, Tafarodomim, certo? Lorocolofé, meu filho, para assim acrescentar nesse momento, fazendo algumas perguntas, revivendo minhas lembranças e passando ao conhecimento dos senhores. Então, meu Colofé, meu Motumbá, Mojubá os Babás e As, que poderão nos assistir através do canal do YouTube, do Ilê Axé e a mim, Ponderilho Fã. Na verdade, falando um pouco sobre a minha trajetória também no axé, eu que cheguei como filho de santo, né, como popularmente dito filho de santo, aqui no axé de meu pai Alex, fiquei algum tempo, né, como filho de santo, realmente, como se fala, Abian, em uma certa data, que foi o Bori da atual Equede, do axé, a única ajoiei confirmada no momento, no Bori dela, o primeiro Bori axé que ela tomou, foi quando minha mãe Oxum virou e me suspendeu para que eu fosse indicado como Pejigã do axé e tive a felicidade de ser confirmado ano passado. Realmente, como meu pai falou, já explicou, o axé é um axé novo, né? O axé do Oxum é um axé novo, que já nasceu, a gente fala que está nascendo porque
todo mundo sabe que um axé de 6 anos com um babalorixá de 8 anos Está é um praticamente axé, nascendo. é um axé novo. Porém, com muito fundamento, com muita humildade, que na verdade a gente preza mais a humildade para poder aprender fundamentos, porque a gente aprende com todos e ensina a todos. Aqui no axé, como meu pai já falou, temos alguns cargos confirmados, né? O rombono, que está mais tempo no axé com meu pai, né? Aqui no nosso axé, que é Babá Júnior, Jordan Silê. Dom Chumarim de Becém. Isso. E ele foi, na verdade, ele é o que mais sabe sobre o axé. Infelizmente, no momento não está aqui, mas em outras oportunidades também fará um vídeo para poder explicar a convivência dele no axé. Como meu pai falou, ele veio de um axé de Alto Talambo, que foi um dos pioneiros aqui em Sergipe, de axé alaqueto, né? Na verdade, oriundos de Jeje Savalu, mas daquela mistura que a gente pode dizer mistura do Jeje Nagô, né? Que todo mundo sabe que o alaqueto ele vem do Nagô, né? Das cidades africanas. E já explicou também que hoje a gente segue um axé diferente, por motivos que o orixá e caminhos, e os caminhos dele hoje é esse axé. Não somos prendidos, eu acho que eu posso falar desse jeito, prendidos ao axé, como meu pai falou, nós somos independentes, apesar de ter uma ajuda muito grande do Babá Moisés, nós somos independentes. Então, o que eu peço que meu pai me explique para vocês agora, mais, é referente a o que ele sentiu, né? Como ele já falou, ele foi Yaodedeka. Como foi isso para ele? Como foi essa notícia, essa informação, que eu costumo dizer que Oxum que deu essa informação para Ricardo, para passar para ele, porque se Oxum não quisesse, ele não teria concretizado o axé e estaria botando para frente, como ele está botando até o dia de hoje, e assim será por toda a eternidade enquanto ele tiver vida. Como foi, meu pai, para o Senhor receber essa notícia, que o Senhor seria o Yaodedeka, né? Um assunto polêmico, mas que para a gente é uma coisa normal, porque a gente sabe como o Senhor se dedicou e conseguiu conquistar. Bem, meu filho, como eu costumo dizer, testemunhar, falar de minha vida para vocês, certo? Já falei até aqui hoje mesmo. Eu procurei muito saber assim do meu orixá. Eu vivi muito assim em alguns axés. Eu participei muito de algumas coisas antes mesmo de iniciar meu orixá, certo? Antes mesmo de iniciar Iepandá. Então assim, veja bem, quando eu cheguei a conhecimento, quando eu cheguei na casa de Babá Ricardo, certo? Eu já vinha acompanhado de algumas pessoas, que por carinho, respeito e consideração já me chamavam de pai, certo? E com o passar do tempo, que eu também tive meu período de conhecimento com ele, certo? Essas pessoas foram chegando mais e mais, certo? E no momento em que foi que para me recolher, eu fui dofono do axé, certo? Eu sou dofono do axé dele, né? Independente de hoje ter me desligado, certo? Mas continuo sendo. Obrigação dada uma vez não se tira mais, certo? Então assim, eu entrei nesse axé com o propósito de simplesmente iniciar mamãe, né? Mas aí, pela visão, pela compreensão, certo? Da pessoa dele mesmo, ele viu que tinha caminhos, que tinha, como é que diz, possibilidades de eu chegar a isso, e foi conferir, né, em Fá com Oxum, se ela concordava com a opinião dele. Foi aí quando eu já estava com quase tudo preparado, certo? Eu mesmo saía, ele trabalhava como cabeleireiro, certo? Trabalha até a data de hoje, pelo que eu sei, certo? E não tinha tempo de sair, então eu mesmo fui quem saiu muito assim, corri atrás, organizei as coisas de minha obrigação. E quando já estava assim, em períodos do dia do Bolonã de minha mãe, que foi uma data marcada, certo? Ele me avisou, me chamou, eu fui acender vela do meu santo, e ele me chamou, disse que queria fazer um jogo para mim, queria consultar Ifá em relação à minha pessoa, certo? E nessa consulta Ifá que ele fez, ele viu que Oxum concordava, que Oxum entrava em conselho com o que ele queria, certo? Ele não tinha um axé também tão
grande, ele não tinha uma idade de santo também tão velho, ele viu em mim uma pessoa de confiança e quis unir o útil ao agradável, né? Me fazer dofono, rombono do axé dele e, por conta das pessoas que já me cercavam, me entregar um oiê, me entregar uma DK, né? E assim foi combinado, assim foi concordado, primeiro com a resposta dos orixás, né? De minha mãe Oxum, de meu pai Ogumedé, certo? E se fez. Eu tomei a obrigação, iniciei o orixá, e na minha obrigação eu já saí, já no mesmo dia já recebi o orixá, certo? Mas isso nunca me fez eu me enxergar um pai de santo, um babalorixá, enquanto eu não chegasse aos meus momentos, aos meus períodos em que eu pudesse fazer minhas coisas só. Eu sempre fui uma pessoa assim muito humilde a procurar, a baixar minha cabeça, a entender aquela pessoa como meu babalorixá, até o momento que eu estava com ele, independente do oiê que ele entregou em minhas mãos, certo? Depois da minha obrigação de 1 ano, eu comprei esse terreno aqui, que antes era só um terreno, hoje é um axé, um pequeno axé em crescimento, certo? E continuei fazendo minhas coisas sob a orientação, sob sempre a visão dele. Depois, quando as coisas não deu mais, como eu já disse, o destino ele nos leva a tudo. E às vezes eles têm o próprio momento dele, o tempo, para nos permitir aquilo, certo? Hoje eu sou babalorixá, certo? Me sinto um babalorixá em dias, sempre tive minhas obrigações em dias, nunca deixei faltar, certo? Dei atrasada essa agora de 7 anos, que foi meu Odumegê, mas não foi um grande atraso, foi coisas assim de meses, certo? E sempre que vou fazer alguma coisa, sempre que vou confirmar um cargo, que é um filho do Oxum, sempre que vou bolar meus iaôs, que boto pra dentro, eu chego para meu babalorixá, eu aviso ao meu babalorixá, certo? Depois dessa obrigação que eu tomei, poucas festas, poucas funções, poucas realizações acontecidas aqui no axé, não tem a presença de Babá Moisés, certo? E assim também de Pai Neguinho, né? Que é meu pai pequeno, que é uma pessoa que também me dá muito suporte, me dá muita orientação. Falando sobre o orixá, né? Meu pai já falou que ele é de Ipandá, mas agora eu vou pedir uma explicação melhor dele para essa orixá, né? Essa matriarca do axé, que é Oxum, e que é dos caminhos dele, que é Ipandá. Ipandá, né, meu filho? Dona do meu ori, né? É aquela questão, né? Nós somos do axé sergipano. Nós vivemos num espaço aqui em Sergipe em que as culturas se misturaram e algumas casas assim, não querendo desfazer de ninguém ao redor, certo? Não evoluíram da maneira que se deveria, né? Aqui Ipandá é muito vista como a doce Oxum, certo? Mãe de Ogumedé, que está sempre coberta por Oxalá Lufã. Eu não entendo minha mãe e Ipandá tão assim, certo? Dentro do que eu estudei, como eu já disse, dentro do que eu saí, dentro do que eu procurei, certo? Dentro do que eu procurei para me identificar com o meu orixá, nosso orixá, ele tem que ter características de nossa até personalidade, não é verdade? Assim, dentro de tudo isso, hoje eu enxergo muito do que eu estudei em relação à minha mãe. Até certo? porque, não querendo interromper, mas só para a gente complementar, até porque o senhor nunca entendeu a sua forma de agir e a forma de sua mãe se mostrar para o senhor, de nossa mãe se mostrar para o senhor. A minha personalidade, né? Dentro do que me passavam aqui, certo? Fugia da minha realidade, certo? As pessoas
mais velhas tinham o costume de dizer, até antes da minha iniciação, que eu era de Inhansã, que eu era de Oiá, certo? Porque eu era muito assim, destemido, muito desbravador. Me achavam assim, às vezes, um pouco impetuoso. E às vezes eu até me sinto, não posso dizer que não, certo? Mas hoje eu sei que eu me sinto dessa forma e que esse eu meu é tão presente em minha vida por realmente meu ori ser um ori de um Epandá, certo? Minha mãe, hoje, como eu enxergo ela na minha vida, ela realmente é a guerreira, certo? Ela realmente foi a verdadeira esposa de Odé, certo? Realmente é a verdadeira mãe de Logunedé. A senhora que viveu e que tem grandes enredos com Ogum, certo? A senhora que viveu com Xangô, a senhora que viveu com Jagum, a senhora que viveu com o Xoguian. Então, uma senhora que viveu com tantos orixás de tal forma, minha mãe realmente não seria um orixá tão pacato como me passaram no passado, né? Em momentos assim de Ipeté, minha mãe realmente brilha muito em minha vida. Eu me sinto assim transformado. É um momento assim que ela se envolve muito. Em alguns contextos a gente considera ela até como uma das próprias Yami, né? Então assim, é o que a realidade do meu orixá é, né? Não é à toa que a comida do meu axé é Xangô, que meu juntó é o Arim, certo? E que meu santo Diano é Odé, certo? Então meus caminhos estão ditos e feitos dentro disso, meu filho. Eu tive um momento em minha vida que eu tive muito assim, embaraço, que eu me vi sem estradas, certo? Babá Moisés foi uma pessoa que marcou muito esse momento, porque foi um momento transitório de minha vida, no momento que eu estava se mudando de axé, e ele não foi um babalorixá para mim, ele foi um verdadeiro amigo, certo? Hoje, independente de ser meu babalorixá, nós tivemos e vivemos ainda mais até hoje momentos de amigos, certo? Foi a pessoa que chegou dentro do meu axé para conhecer o que eu tinha, o que não tinha feito, certo? E aí foi quando nós assentamos o bara do axé, o bara dos meus caminhos. Então, como eu já disse, certo? Ele sempre me ajudou a assentar o bara do axé, né? Foi juntos ali como amigos, como irmãos ainda, que na época amigos, irmãos, certo? Viajamos para Salvador, saímos, procuramos, certo? Sempre assim, ele me dando luz, sempre ele me dando caminhos, certo? Fazendo o papel de um grande amigo mesmo de verdade. Foi aí depois, certo? Desse momento que juntos, com a orientação de minha mãe, Epandá, certo? Passamos, juntamos os conhecimentos todos, certo? E foi levantado também a comida de minha casa, foi assentado em torno de minha casa, certo? Ele ainda não era meu babalorixá, mas estava presente neste momento. Só 2 pessoas, fora eu, participou disso, que foi Babá Moisés e o Axogum do Axé, Jodan Silê, que é o Axogum, né? Foi mamãe que fez o ritual todo pelas mãos dela, virada sob a orientação deles, que fez esses fundamentos, esses axés todos. E em questão como eu perguntei para o senhor, né, sobre Epandá, o senhor explicou, e inclusive entrou até no assunto de Pai Moisés, um amigo do senhor, antes de ser mesmo o babalorixá que hoje dá a obrigação do senhor. Sobre Epandá, como o senhor mesmo falou, que aqui, infelizmente, em Sergipe, nós temos muitas casas não evoluíram e continuaram na mesma, apenas considerando Oxum e Epandá como Oxum, sem que soubesse, se aprofundasse nos caminhos dela.
É uma pauta, na verdade, muito interessante, porque até eu fui questionado quando eu fui iniciado, que meu pai e minha mãe Oxum me iniciou para ser pejigã, né, do axé, que na minha saída, minha mãe usou Ojá Azul, da cor de Ogum, e eu fui questionado por esse motivo. Como meu pai falou, em questão de não ter evolução aqui em Sergipe, infelizmente pela mistura de axé que tem aqui, que na verdade Sergipe o axé que começou em Sergipe foi um axé de Angola, né? Não desfazendo jamais, não é isso, apenas para explicar sobre a mistura e a falta de compreensão e de entendimento dessa orixá Iepandá, que é uma orixá de muitos segredos até então, para aqui, para Sergipe. Nosso axé não mais tanto, mas eu creio que o orixá nunca é revelado, a gente nunca sabe sobre ele 100%, nunca saberemos, ninguém. Então, sobre isso, sobre as vestimentas, sobre as aparamentas e sobre, eu vou dizer assim, a manifestação de Iepandá em um ori dela, o que o senhor pode nos explicar, né? Sobre essa Oxum, sobre esse caminho, sobre, como eu falei, vestimenta, em geral, sobre Iepandá. Meu filho, como você mesmo disse, eu não faço segredo do meu orixá para os filhos do axé, para as pessoas próximas do axé, para os irmãos babalorixás e alorixás que procuram saber do nosso axé, porque para mim é uma honra passar conhecimento, para mim é uma alegria passar aquilo que eu fui, que eu procurei, certo? Que eu desenterrei, trouxe e hoje dá frutos, certo? Para mim é uma alegria. Minha mãe veste o azul porque dentro do que eu conheço existe N motivos. Iepandá é a grande senhora que traça caminhos por Ogum, certo? É a grande Oxum guerreira, a grande mãe impetuosa, certo? O ouro é realidade de todo Oxum, né? Por sua realeza. Por sua realeza, certo? Mas mamãe seria praticamente a senhora dona do Adê, certo? A dona da coroa, ela viveu com e reis, né? teve o momento dela de rainha. Afinal de contas, o traçado de história desse orixá mostra que ela viveu com reis, como Xangô, certo? Rei de Alaqueto Odé. Isso, como rei de Alaqueto Odé. E o azul do Oxum é o azul de Queto mesmo. É o azul da rainha de Queto, da senhora da liberdade, certo? Da senhora do desbravamento. Os tons de azul pertencem ao Oxum também. Todo orixá que ele vem na sua vida e ele tem ligação com Queto, fugindo um momento ou outro ele vai pegar essa vestimenta, ele vai pegar essa tonalidade de cor nas peças dele. Eu fui para um lugar, uma certa determinada casa aqui em Sergipe, que me perguntaram se a cor de Logum Edé agora era essa, certo? Logum Edé, porque meu pai é filho de Logum Edé, continuou sendo filho de Logum Edé, e no caso, para essa pessoa, esse monjoló aqui, ele foi a representação de Logum Edé. Né? Aí, infelizmente, certo, eu fiquei até inibido no momento, né? E expliquei para essa pessoa que esse pequeno monjoló, certo, não era a representação de Logum Edé, era a pura e a real representação de Iepandá. Essa pessoa me fez uma cara de um pouco irônico, mas é o que eu vivo aqui, né? Então, assim, estou aberto, eu estou de coração aberto para todos aqueles irmãos e irmãs que chegam, certo, para conhecer. Mas, infelizmente, não é a realidade de todos, né? Então, na verdade, a pergunta não é questão da gente que tá falando do axé de Sergipe, nem nada do tipo. Porque nós somos do axé de Sergipe, nascemos aqui, continuamos aqui, vamos continuar aqui. Com certeza. Futuramente, o axé de Iepandá pode ramificar para outros estados, mas nossa raiz é sergipana. Apenas é a questão da falta de conhecimento, de falta de interesse de procurar esses conhecimentos. Graças ao Olorum, ao Batalá, nós temos esse interesse e nós procuramos.
Mas todo mundo tem seus créditos, todo mundo tem seus méritos, como todo mundo também tem suas falhas e seus erros. Ninguém é perfeito. Continuando a Indira Pandai, que é uma senhora de muitos caminhos e de muita história para se contar, né? Eu aproveito a onda de meu pai ter sido iniciado por um Ori de Logunedé e ter tomado mais uma obrigação por um Ori de Logunedé. Por coincidência, tem um Pejigã, que é o senhor do Peji, né? Que é aquele que zela pelos orixás que está dentro do Peji, que zela por todo o axé, por todo o fundamento do axé, também de Logunedé. Eu queria que meu pai me explicasse sobre Oxum, Odé e Logunedé. E eu queria que ele aprofundasse nesse orixá que é Logunedé, que ainda, infelizmente, para muitos ainda é um tabu, né? Porque vocês sabem que tem tabus como a questão da dualidade de sexo de Logunedé, que é uma coisa que eu acho que muita gente já sabe que isso não existe, mas eu quero que meu pai explique sobre essa família real, que é a família de Alaqueito de Jexá, e eu quero que ele entre mais um pouco em Logunedé. De minha mãe, eu já falei, né? As pautas mais importantes. Eu acredito que sim. Certo? Em relação ao Logunedé, eu entrei dentro do candomblé, certo? Infelizmente eu posso dizer, numa época em que aqui na nossa região, as pessoas conheciam muito pouco desse orixá, que é a minha base, que é o meu alicerce, que é a minha estrutura, meu pai Logunedé, certo? Tinha pessoas que não sabiam se Logunedé era homem ou mulher, como você me fez a pergunta em relação a sexo, e hoje, viva Deus, Obatalá, Oromilá e Ifá, eu sou muito feliz por saber que eu tenho um pai, que esse pai se chama Logunedé, que é um orixá Oboró, certo? Que entra em alguns rituais, como a Roda das Iabás, que entra no ritual de Peté, certo? Única e simplesmente por ele ser filho do Xum. Isso fica confundido na cabeça das pessoas, às vezes assim por conta das vestes, por conta assim da maneira de Logunedé se apresentar quando ele está numa roda do Xum ou quando ele está numa roda de Peté. Mas isso aí fica aí para lendas, para coisas que a própria história do orixá explica. Momentos certo? Que ele teve que se trajar com Miabá para que pudesse visitar sua mãe no reino da com sua certeza. dela, né? Pode continuar. Eu conheci uma pessoa que o ibá do santo dele era 2 otá, que ele uma hora dizia que um otá era do Oxóssi, outro otá era do Xum. E Logunedé não existia. E eu perguntava a ele, cadê Logunedé? Aí essa pessoa chegou pra mim, aí batia com as 2 pedrinhas, os 2 otá, e dizia, é assim que eles viram Logunedé. Eu baixei minha cabeça, fiquei muito triste, né? Hoje, como você disse, e eu já afirmei e reafirmo, eu sou filho de Logunedé, então não tinha como eu não mergulhar, eu não me jogar para saber sobre esse orixá, né? Hoje eu sei que meu pai, com muita honra de Logunedé, é um orixá Oboró, dono do seu próprio otá, certo? Sei sim que tem que se assentar Epandá do lado dele, sei sim que tem que se assentar Odé do lado dele. Tá mais que explicado a questão de Logunedé ter o seu pai e sua mãe do seu lado. Eu acho que todo mundo entende sobre a questão dele ser assentado quando ele nasce junto com o pai e a mãe, né? Pela questão das 2 energias que se unem em um ser. Na verdade, Logunedé, ele não é a união de Oxum e de Oxóssi, ele é a união das 2 energias. Ele foi concebido pela senhora Iepandá, né? Sendo filho ele da própria Iepandá e de Odé, para que ele pudesse ter o equilíbrio de 2 energias. É tanto que o Logunedé ele traz uma balança, né, meu pai? Essa balança, todo mundo sabe que aquela balança rústica, ela tem 2 lados, né? Que ela fica equilibrada, ela fica retinho, os 2 lados dela, para que mostre aquilo ali, simbolize o equilíbrio entre, primeiramente, entre as águas e a mata, né? Que todo mundo sabe do Itã que conta essa lenda, esse Itã que conta sobre essa história, para o equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio. Então, Logunedé eu considero meu pai,
porque a gente, apesar de ser novo no candomblé também, mas eu acho que a inteligência também conta muito para qualquer religião. Eu considero meu pai como ele o senhor do equilíbrio, né? Um dos senhores do equilíbrio, porque na verdade o grande senhor do equilíbrio eu creio que seja o Oxumari, né, meu pai? Porque ele quem realmente consegue equilibrar o céu e a terra, a rotação, a transação, né? Então, mas eu considero meu pai um dos senhores do equilíbrio. Ele também está ali equilibrando outras coisas para que a gente possa viver, que a gente possa saber o que é isso, o que é aquilo, e ter momentos disso e daquilo. Dentre isso, nosso pai Logum, né? É um caçador, é um pescador. Em outros momentos, ele é um príncipe, ele é um bruxo, né? E tem esses detalhes. Detalhes esses que, infelizmente, também aqui não é muito bem falado, mas a gente vai levando, né? Essa história de bruxa eu não me identifico muito, porque quando parto para essa história de a minha, mas meu pai aqui é Alex, mas meu pai também entra um pouquinho ali, bota o pé, dá uma olhadinha e tá ali no babado, mas a gente fica meio assim, porque a bruxa verdadeira é Oxum. Já tendo dito algumas coisas, né? Já tendo nos aberto, nos dado um pouco a comunidade candomblessista. Eu quero agradecer a todos desde já, desde então, certo? Mais uma vez, pedir meu colofé a todos, mais uma vez, meu mujubá a todos, certo? E agradecer, né? Agradecer ao Oxalá, agradecer a Ifá, agradecer ao Oromilá, assim, por essas conquistas, por esses momentos bem vividos que os orixás têm proporcionado em nossas vidas, certo? Agradecer a tudo e a todos que se merecem, né? Vou aproveitar para cantar um Babassaurê e louvar os senhores funfuns, né? Pela permissão, pela oportunidade que eles deram do Oxum estar em minha vida, de minha mãe Ponderilha Ofã estar em minha vida e ter me trazido até aqui e com muita certeza e fé me levará muito mais, né? Então, vamos encerrar nosso vídeo, mas futuramente nós estaremos postando mais vídeos sobre algumas pautas como conhecimento sobre os orixás, cada orixá. Vamos também falar sobre outros assuntos polêmicos, assuntos de questão de intolerância religiosa, que também é uma coisa que a gente sofre muito, né? O candomblé, infelizmente, ele ainda sofre muito com isso, mas que nós estamos cada dia mais fortes para poder lutar contra essa intolerância. Então até a próxima, e a gente vai encerrar cantando para Oxalá, pedindo aos orixás funfuns, como meu pai disse, a paz e a luz. Babassaurê, essa olaxé, Babassaurê, ofere omã, saurê, saolaxé, babá, Babassaurê, ofere omã, saurê, saolaxé, unissaurê, saolaxé, unissaurê, ofere omã, saurê, saolaxé, babá, babassaurê, ofere omã, saurê, saolaxé, ofeire, ofé, ofeire, ofé, axofé, fimoré, ofé, Ofeire, ofé, ofeire, ofé, axofé, mimoré, ofé. e um barato de jecan, axofé, fimoré, ofé, Ofeire, ofé, ofeire, ofé, axofé, miloré, ofé. e um barato ge, atofé, fimoré, ofé, Ofeire, ofé, ofeire, ofé, axofé, miloré, e ofé. odeta faronidan, axofé, fimoré, ofé, Ofeire, ofé, ofeire, ofé, axofé, miloré, e ofé. Xangô airá, axofé, fimoré, ofé, Ofeire, ofé, ofeire, ofé, axofé, miloré, ofé.
ofe. Yobalua ejiborekan, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. E Oxumare Becém, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. E Babá Jodã Filé, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. E Mameta Ewa, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. E Mameta Oba, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. E Oya Faralenã, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. E Yami Ponderilha Fã, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore E ofe. Odelo Sidominha, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore E ofe. Odelo Madelecia, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore E ofe. Odeta Farodominha, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. E Iemonja Soba, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore E ofe. Ibirilana, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore E ofe. Babá Torinibo, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore E ofe. Babá Labotomia, Axofé Fimore Ofe. Ofe ire ofe, ofe ire ofe, Axofé milore ofe. Saudando assim Oxalá e todos os uruncós de orixás confirmados dentro desse axé, eu agradeço a todos e minha boa tarde. Aí eu, Oxum, aí eu.